Olá, meu nome é Vânia Gadini, eu sou numeróloga cabalista. Eu me formei pelo Armazém da Energia com a professora Van e fiz o início, dessa caminhada toda numa imersão. E foi bem interessante porque lá eu tomei contato a primeira vez sobre o entendimento do que são os números, do impacto que eles causam sobre nós, no sentido das vibrações que eles trazem. E eu fiz a imersão, depois eu fiz o curso de formação e venho fazendo mapas, analisando, ajudando as pessoas a se conhecerem, a acessarem também as potencialidades que elas trazem, seus talentos, para entender suas motivações, a forma como elas se mostram para as pessoas, a maneira como elas se expressam, entender o que o dia de nascimento delas traz em termos de mecanismo de pensamento, porque existem grupos de pessoas nascidas sobre uma determinada vibração e é muito interessante a gente identificar isso. Depois, quando a gente soma a nossa data de nascimento, nós encontramos o nosso número de destino, que vai mostrar para a gente a vibração que a gente vai percorrer a nossa vida, a maneira como nós vamos fazer isso. E, por último, nós temos o nosso número de missão, que traz exatamente aquele legado que a gente vai deixar, qual é a vibração desse legado. E muitas vezes a gente fica perdido nisso tudo, a gente parece que meio sonâmbulo pela vida, sem entender bem as coisas, recebendo as experiências, claro, realizando e superando cada uma delas, mas se a gente conhece um pouquinho mais sobre com quem a gente está andando e trilhando a nossa vida, que somos nós mesmos, tudo fica mais fácil. Então, quando eu faço a análise de um consulente, eu ajudo a identificar quais são os seus entraves, aonde eles param, o que os motiva, o que enche os olhos deles, Até para que muitas vezes a pessoa está distante disso, para que ela se reaproxime da sua verdadeira vibração, para que muitas vezes desbloqueie uma vibração que ela traz, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos uma vida plena. E é claro que a numerologia ela não é achismo, ela não é adivinhatório, ela aponta tendências. Isso é muito importante da gente entender, porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. Depende da maneira como nós encaramos essa informação, como nós vamos utilizar e a seriedade e comprometimento como nós vamos tomar parte disso em nossa vida. Porque o mapa ele é algo dinâmico, ele é uma informação que nós vamos carregar ao longo da vida. Precisamos sempre consultar, precisamos sempre dar uma olhada para como ser uma bússola que nos ajuda a encontrar aquele caminho mais fácil para sermos quem nós somos e para realizar as coisas que nós nos propusemos a fazer, porque nós escolhemos essa caminhada. Nada é por acaso, nós não somos vítimas. Antes de voltarmos para a experiência aqui na Terra, porque a numerologia cabalística ela tem por base a reencarnação, a gente escolhe as experiências que a gente vai passar e elas serão traduzidas nas vibrações do nome que nós trazemos. Cada letra, cada vogal ou consoante, ela é traduzida, ela é decodificada por uma tabela em específico, que é a tabela caldeia, e aí a gente vai encontrando cada número pertinente a cada letra. Bom, e sobre o que eu vim falar hoje em especial? Isso tudo foi uma abertura rápida, sobre a numerologia. Eu vim falar hoje sobre a influência dos elementos da natureza e a relação que isso tem com a numerologia. Porque assim, a gente vai aprendendo ao longo do curso e depois aprofundando mais as informações que a cada número ele está relacionado com um elemento da natureza. E essa questão dos elementos, ela é muito antiga. É uma questão que o homem já vem trabalhando há muito tempo para entender a força, a potência de cada um desses elementos, que é o elemento ar, fogo, terra e água. Então, cada número nosso está relacionado com um desses elementos. E quando a gente vai fazer a análise do nome da pessoa, quando a gente vai propor um nome de realização, essa é assim uma tarefa bem desafiadora para o numerólogo, porque a gente não faz um mapa pronto,
que é aquela coisa, né, que se produz em série. Não, a gente faz uma análise personalizada, com base nas dores que a pessoa traz, nas queixas, naquilo que ela busca, quais seus anseios, onde ela trava, o que acontece com ela nas experiências. Então, a partir desse diagnóstico, dessa anamnese, é que a gente vai fazer uma análise do que ela trouxe em seu código e propor um nome de realização. E justamente nessa proposta do nome de realização, eu acabei me deparando mais profundamente ao longo dessa minha experiência como numeróloga, de que os elementos da natureza podem nos ajudar nisso. Então eu vou falar com vocês hoje sobre justamente isso, que é essa relação e como eles podem nos ajudar. Porque os elementos, quando a gente entende mais os elementos e a gente entende assim as influências que eles trazem, isso aprofunda o nosso conhecimento, a nossa percepção das vibrações. Nós somos formados por vários corpos. Nós temos os corpos superiores e os corpos mais materiais. E dentre esses corpos estão corpo físico, mental, emocional e espiritual. Cada número está relacionado a um deles. Então, quando a gente propõe um nome de realização para o nosso consulente, a gente vai identificar qual vibração melhor a gente que vai trazer a ele uma vida mais tranquila em termos de realização. E aí agora eu vou passar para vocês cada um desses números, o que cada um deles significam, né, em termos de vibração. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma análise da pessoa, eu pego e analiso exatamente os números que ela tem no seu código numerológico e eu analiso quais números estão relacionados com quais elementos. E é claro, gente, nós somos um equilíbrio de forças. Assim como o fogo, ele traz essa vibração da energia, da criatividade, da expansão, né, da rapidez. Temos a água que traz a energia da emoção, da passividade, dessa questão do contornar as coisas, de ser mais flexível, porque a água é isso, a água ela não enfrenta os seus obstáculos, ela contorna, ela envolve, e cada número tem essas relações. Nós também temos os números que são relacionados à Terra, onde a gente percebe que eles estão muito ligados às questões da materialidade, da concretude, da realização. E por fim, nós temos os números que são relacionados com o ar, que são o quê? A questão ligada com o mental, com o nosso corpo mental. Então é muito interessante a gente ir percebendo que quando a gente vai fazer uma análise numerológica, a gente perceber também, claro, buscar a melhor expressão para a pessoa, buscar aquilo que ela precisa em termos de realização, para ajudá-la na sua caminhada, mas também fazer essa análise de quais elementos ela traz, porque às vezes a pessoa tem muito fogo, né? Ela tem números que estão muito relacionados ao fogo, que é o 3, o 5, o 9 também, que é um misto de vibrações, e às vezes ela não tem água. Então, muitas vezes uma expressão dela vai harmonizar bastante se a gente encontrar um número relacionado com o elemento água, porque às vezes essa pessoa tem dificuldade nos seus relacionamentos emocionais, com ela mesma, com as outras pessoas, em termos até de empatia, de sociabilidade, que é o que o número 2 e 6 trazem. Já, como eu falei os números relacionados ao fogo, o 3 e o 5, eles falam do quê? Da comunicação, da transmutação, da alegria, do otimismo. E temos também os números relacionados à Terra, que é o 4 e o 8, que são muito relacionados com mão na massa, praticidade, o aqui e agora, no sentido de concretude, trabalho, foco, realização. E muitas vezes as pessoas têm muita criatividade, muita transmutação, até conseguem contornar as coisas, mas não realizam. E por último, nós temos o de ar, que são os números 1 e 7,
que são aquelas pessoas mentais que realizam, que pensam, que fazem ideias acontecer, que no caso do 1 são muito mentais. São pessoas que realizam, fazem as coisas dar início, e os 7 são aqueles que pesquisam, vão a fundo e buscam realizar o seu conhecimento através da introspecção. Muitas vezes falta para a pessoa exatamente essas energias. Então, uma dica que eu dou para vocês, que eu descobri ao longo dessa minha caminhada como numeróloga, é justamente isso. Ao analisarem os seus números dos consulentes, olhem também para as vibrações de cada elemento da natureza. Vocês vão ver como vai fazer muito sentido. Muitas vezes a gente está querendo buscar uma expressão e fica em dúvida, e quando a gente identifica um elemento que está faltando, é aí que a gente vai conseguir buscar aquele número bacana, que vai cair assim perfeitamente, como aquela roupa feita sob medida para a pessoa. Então, esse era o meu recado. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem bastante todas essas informações que estão sendo trocadas, que tenham muita luz, muito sucesso, e agradecer muito a professora Vanice, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco daquilo que ela generosamente também dividiu com a gente e que a gente está buscando compartilhar com as pessoas. Um abraço a todos. Até mais.